Oiê, tudo bem? Feliz ano novo! Eu sei que eu tô atrasada. Hoje é dia 9 de janeiro. Eu tô super atrasada, eu sei. Mas é porque eu já sabia que final de ano era um tempo concorrido na minha agenda. Eu não ia conseguir sentar pra gravar bonitinho. Então vamos para os livros de dezembro. Porque a gente faz em janeiro, a gente faz em fevereiro. Tendo vídeo é o que importa. Nossa, eu li muito livro esse mês. Bom, o último livro que eu lembro de ter comentado sobre no último vídeo era A Última Parada, da Casey McKiston, One Last Stop, e eu tinha amado e tudo mais. E eu caí num livro que eu comecei a ler em novembro, e eu terminei em dezembro, mas foi um livro péssimo, tipo, ruim. Eu li Sem Coração, da Marissa Meyer, e eu já tinha falado sobre ele, acho que no último vídeo. Era um que eu tava muito querendo ler. Eu lembro uma vez que teve... acho que era um grupo de leitura, um clube, alguma coisa assim que tava lendo esse livro. Eu queria muito ler, não tinha dinheiro na época pra comprar o livro físico, não sabia ler em e-book, e aí eu acabei comprando o livro depois. Eu comprei, será? Não, eu acho que eu assinei o Kindle Unlimited, e aí eu peguei pelo Kindle Unlimited esse livro de graça. E eu tava muito feliz porque eu gostava muito da Rainha de Copas e eu queria muito ler esse livro e é péssimo. Ele é do dia 20 de novembro ao dia 3 de dezembro. Esse livro, as pessoas me perguntam, né, nossa, Estela, por que você não gostou? Aí eu digo assim, você gosta de Alice no País das Maravilhas? Se você gosta, você vai gostar do livro, senão não vai. Me lembrou muito de Carol, que foi um outro livro que eu não gostei. Eu acho que eu não sou da fantasia maluca. Pra mim, a fantasia ela tem que ter um mundo muito bem criado, não é assim, isso aqui aconteceu. Pra mim não faz muito sentido, sabe? Eles jogavam umas informações e aí eu não sabia se isso acontecia no filme da Alice e eu que não tava sabendo. Umas coisas bem malucas, assim. Eu falei, não é pra mim. Cogitei... DNF, né, cogitei não terminar esse livro, abandonar, mas eu falei, quer saber? Vamos. E daí eu devo ter pego no último dia, assim, e lido o resto do livro, uns 50% pra acabar logo. Por isso eu dei 1 estrela. Eu podia ter dado nada? Podia. Não sei, eu sou uma pessoa boa de vez em quando, sabe? Bom, tive que arrumar enquadramento que minhas costas estavam doendo. O próximo livro que eu li, ele foi um livro que eu comprei porque eu sabia que era famoso. Não foi porque eu sabia história, não foi porque eu gostava da autora, eu só comprei porque tava barato na época, sei lá, e daí era famoso e eu quis comprar. Então eu li A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. E o que mais que a Victoria escreveu? Ela escreveu outra coisa, não escreveu? Eu não tô louca. Enfim, não importa. A questão é que eu li do dia 6 de dezembro a dia 9. Foi uma leitura rápida, mas eu tenho um problema com esse tipo de fantasia que eu acabo comparando muito com as outras fantasias que eu já li. Então, assim, na minha vida, importa muito a ordem que eu leio fantasia. Então, por exemplo, eu li um livro de ACOTAR, eu li a trilogia do Príncipe Cruel, e agora eu li o primeiro livro da Rainha Vermelha. Então, eu tô comparando Rainha Vermelha com uma trilogia foda de boa e um livro merda de ACOTAR, sabe? E uma série que as pessoas gostam e eu não. Então, assim, eu acho que, assim, a personagem principal de Rainha Vermelha, que eu não lembro o nome mais, é incrível. Ela é muito melhor do que a Jude. Eu acho que ela tem... a Jude, o que acontecia na minha cabeça, né? A Jude, ela quebrava... Tipo... Como é que eu vou dizer? Ela quebrava a cara e aí ela se espertava da vida. A personagem da Rainha Vermelha, ela é esperta. Ela entende que ela pode fazer outras coisas, sabe? Ela é mais inteligente, eu acho. Não sei. É minha percepção. Eu achei o livro bom. Não comprei ainda o resto da série, não tô planejando em ler, mas é porque eu gosto muito de Príncipe Cruel, e daí eu tô com medo de começar a misturar histórias, sabe? E daí, enfim, pensar em umas outras coisas. Mas o mundo é bem diferente, eu acho que vale bem a pena dar uma lida. Veremos se esse ano aí eu encaro o resto da série, se alguém tiver pra me emprestar, né, vai que um dos meus amigos me empresta. Aí a gente vai ter o resto da série. Eu dei 3 estrelas pra Rainha Vermelha.
Mas eu acho que eu também dei 3 estrelas pro primeiro livro do Príncipe Cruel. E não era porque era bom ou era ruim, era porque eu não tinha muita noção e eu penso sempre, vou dar uma nota mais ou menos. Como diz Vivi Resenhas, 2,5 é 50%. Então, se você der 3, você já deu mais que 50%, né? Tá ótimo. O próximo livro que eu li, ele foi um livro muito diferente, é um gênero muito diferente de livros que eu leio normalmente. Eu li A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Eu peguei esse livro emprestado e eu não dava muito pra ele, mas eu li ele do dia 10 ao dia 12. Eu li em 2, 3 dias, nem lembro como é que eu fiz essa divisão. Mas eu lembro que quando eu peguei ele, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque a escrita é muito diferente. Conta a história de uma criança, uma menina, que ela lida com a separação dos pais e ela começa a morar com a mãe, ela lida com toda a questão de sair de casa, de arranjar emprego, de não machucar a mãe dela e ao mesmo tempo criar essa independência. É muito bonito, sabe? E o jeito que é escrito, muito fácil de ler, você entende o pensamento da criança e ao mesmo tempo você vê ela crescendo. É muito bonito, assim. O jeito de escrita não é pra todo mundo. Eu leria outros livros da Aline Bay, mas mesmo assim eu dei 3 estrelas de 5 pelo fato de que, não é meu tipo de livro, e 2, eu acho que a gente ficou muito preso assim, acho que metade do livro você fica muito preso em um momento da vida. E eu gostaria de ter visto talvez um pouco mais, sabe? Uma passagem de tempo um pouco mais rápida na primeira metade do livro. A segunda é bem boa. O próximo livro que eu li, ele foi aquele livro de boa noite, sabe aquele livro que você lê antes de dormir? Eu já contei isso aqui no canal, eu faço isso várias vezes. Eu pego e leio 5% de um livro até acabar, que eu leio de noite pra poder dormir. Então, eu li Maybe Another Life, da Taylor Jenkins Reid. E assim, Taylor Jenkins Reid é Taylor Jenkins Reid, né? Ela é muito maravilhosa? Sim, ela escreveu 7 Maridos, ela escreveu Daisy Jones, ela escreveu Malibu Renasce, que é outro livro bem conceituado dela. Recentemente ela escreveu Care Soto, que também tem diário de leitura aqui no canal. E eu sabia que esse não ia ser um dos meus livros favoritos dela, sabe? Porque ele foi um livro escrito antes, não sei, ele não tem toda essa. E é uma novel, né? Não é tipo uma grande escrita. Mas eu tinha gostado muito da premissa. Então conta a história, não lembro o nome da moça, mas uma moça que ela volta pra cidade natal dela, e aí ela vai tomar uns drinks com os amigos, e aí ela encontra um ex-namoradinho dela, e o cara pede pra ela ficar conversando com ele, sabe, enquanto os amigos vão embora. E aí, a partir disso, você divide o livro em 2, em que ela, uma parte em que ela fica conversando com o cara, e outra parte em que ela volta com os amigos, e aí coisas diferentes acontecem. Eu quero dar um pequeno spoiler de que numa das metades, eu não lembro nem qual é, eu acho que é a que ela volta, sabe, que ela vai embora com os amigos, ela se mete num acidente, e aí ela vai pro hospital, e o resto do livro inteiro se passa no hospital. Tipo, dessa metade se passa no hospital. É muito interessante. Vou dizer que não foi meu livro favorito pra ler de noite, porque eu tenho, como é que eles dizem? Estômago fraco? É tipo isso que eu tenho, sabe? Eu não gosto de ler coisa muito triste antes de dormir. Mas assim, tirando isso, é muito interessante. Esse livro é muito bom no sentido de que você vê, você pensa nas coisas que você tem experiência, que você fala na sua vida, e que talvez você não tivesse esses mesmos pensamentos, ou que você até tivesse eles, só que em uma experiência diferente. Eu lembro que tinha uma parte que a melhor amiga dela falava alguma coisa,
E aí, logo depois, nos capítulos seguintes da outra vida dela, ela tinha esse mesmo pensamento, só que como que fala isso? Tipo, o processo do pensamento, sabe? A logística até ela chegar nesse pensamento foi totalmente diferente. É incrível. Mas tirando isso, assim, não é o melhor livro da Taylor. Eu já sabia que não ia ser. Então eu dei... eu não falei de quando eu li. Será? Bom, eu li de 4 de dezembro a dia 14 de dezembro. Eu acho que, assim, o final não me deixou muito feliz. Eu não lembro exatamente o que, mas eu lembro que tinha umas coisas que eu falava assim, sem certeza. Tem uma parte no final que o cara, ele faz um discurso, né? Se eu não me engano, é o novo marido da melhor amiga, que faz um discurso, e aí passa pra outra vida, ele faz o mesmo discurso e você tem que ler as mesmas palavras. Tipo, amiga, wrap it up, não precisamos ler tudo de novo. Então, por isso eu dei 2 estrelas de 5. O próximo livro que eu li foi um livro que eu comprei num sebo. Não foi um sebo, né? Mas foi uma parte de livros usados em São Francisco. E eu nunca tinha ouvido falar dessa série de livros. Eu tinha visto no verso do livro que, assim, esse é o 3º livro e tal, mas que você podia ler sozinho. Falei, let's give it a try. Eu li Rich People Problems. Não sei como tá traduzido aqui, eu posso colocar aqui na tela. Mas conta a história, segunda capa do livro, contava a história de o Nick, não sei, não lembro o nome do cara. Conta a história sobre ele que é herdeiro de um patrimônio incrível. E daí quando a avó dele morre, começa uma grande briga pela herança dela entre a família dele. E é uma família asiática, que é bem interessante. Eu achei que eu ia gostar muito desse livro. Eu li Jogos de Herança, eu gosto de problemas familiares, sim. No entanto, eu não recomendo esse tipo de livro para pessoas que querem ler ele sozinho. O que acontece é que o livro falava que era sobre o Nick, e aí cada capítulo você falava sobre qualquer pessoa que não tinha nada a ver, e não chegava no Nick. E a parte que a mulher só morre, se não 50%, uns 75% do livro em diante, assim. Daí a mulher morre. E aí você ficou 50% lendo nada. Eu até entendo que algumas coisas no final se entrelaçam e você entende quem que é quem. Mas até chegar lá, sabe, eu passei 50% do livro não entendendo metade do nome das pessoas. Metade da relação delas. E aí, eu acho que isso também se dá, né, pelo fato de eu não ter lido os primeiros 2 livros. Eu entendo, só que eles disseram que eu podia ler sozinha. E de fato eu posso, mas requer muito mais de mim pra entender a história, pra entender a relação das pessoas, do que se eu somente lesse, sabe, um livro de herança familiar. Ele é do dia 13 ao dia 19 de dezembro, demorou um pouquinho, foi suado e eu dei 1 estrela. O próximo livro que eu li, vocês viram que eu tava vindo de uma maré ruim de livros. Falei, eu vou ler alguma coisa segura, que eu tenho certeza que eu vou gostar. E cada coisa que eu falo que eu tenho assim... Então eu li, eu beijei Shara Wheeler, da Casey McKiston. Por sinal, é Shara, não é Shara. Shara. É Shara, sim. Porque eu tinha certeza que eu ia gostar. Eu gostei muito de Vermelho e Branco, de One Last Stop. Eu tinha certeza que eu ia gostar desse livro. E não é que eu não gostei, mas calma. Ele conta a história da Chloe. Eu tinha que começar a fazer pesquisas antes disso. Calma. Conta a história da Chloe. Opa, tava certa. Primeira vez na vida que eu lembro. Conta a história da Chloe, que ela vive numa cidade conservadora dos Estados Unidos. E aí ela conhece muita gente, conhece a Char, que é uma aluna popular dessa escola católica e tal. E a Chloe, se ela não é lésbica, ela é bi. Não sei, ela é queer, ela não é hétero. E aí, um dia ela tá indo de uma sala para outra, durante as aulas dela, ela pega o elevador, a Char tá lá, esse elevador ela sempre pega. E aí a Char tá lá, e no final a Char dá um beijo nela, e daí ela some, tipo, desaparece do mapa. E aí a Chloe fica
puta, né? Porque ela queria saber o porquê, né? O que tá acontecendo. Então ela vai no quarto da Shara, louca, e daí ela encontra uma pista. E ela acaba se envolvendo com o melhor amigo da Shara, o namorado, pra encontrar ela, pra descobrir o porquê que a Shara fez tudo isso. É muito bonitinho. Eu li do dia 20 ao dia 23. Esse livro não é o melhor da Casey. Comparado com os últimos dois que eu li, vocês lembram em One Last Stop que eu disse que tinha um negócio, assim, que fazia o livro ser diferente, não ser só um romance? Eu acho que faltou um pouquinho desse umami, aquelas, né, usando palavra de comida. Faltou um pouquinho disso nesse livro. Esse livro é muito bom, você fica intrigado, querendo saber o que vai acontecer. Talvez o jeito que eu tenha lido, o lugar que eu tava lendo esse livro, não tenha me dado tanto, sei lá, tanta alegria quanto os últimos dois dela que eu li. Mas esse livro é bom. A parte que a Shara e a Chloe se encontram te dá um negócio assim, tipo, elas têm que estar juntas pro resto da vida, sabe? Talvez não pro resto da vida, mas elas ficam meio que provocando uma outra, você não sabe se elas estão mentindo ou se elas estão falando verdade. É bem, tipo, como é que é a palavra, sabe? Tipo, te dá uma alegria, assim, pra você ver onde é que vai dar. É bom o livro, mas, assim, não é melhor do que os outros. Então eu dei 4 de 5. O penúltimo livro que eu li em dezembro é Vilão, da Vi Schwab. Eu tinha esse livro aqui em casa fazia muito tempo, porque eu comprei, porque é famoso. E eu nunca tinha lido, porque eu lembro de ter sido, assim, eu comprei porque eu vi alguém falando que era perspectiva. Era um livro escrito da perspectiva do vilão e não do herói. E aí tá na cara, né, o nome do livro é Vilão, mas eu sempre tive um pé atrás, sabe, com esse livro. Eu queria muito ler de uma outra perspectiva, mas eu tava com o pé atrás. Aí eu peguei e falei, vamos ler esse livro. Eu li do dia 25 de dezembro a dia 30 de dezembro. Foi uma lida rápida. Foi assim, vamos terminar logo, sabe? Conta a história do Victor. O Victor, ele era um estudante da universidade. Ele tinha um amigo, que eu não lembro, acho que era Elliot, talvez? Alguma coisa com E. Ed? Não sei. Enfim, ele e esse amigo dele, na verdade, o amigo dele tá fazendo uma pesquisa sobre pessoas, como que eles chamam, né? Super-humano, meta, não sei. Sobre pessoas que desenvolvem um poder a partir de um trauma e uma quase morte. Aí eles estão estudando isso e eles acabam se tornando esse tipo de pessoa. E aí, por conta de várias reviravoltas e vários misunderstandings, assim, de um não entender o outro, miscommunication, eles acabam virando rivais. E aí o Victor é preso, ele fica anos e anos na cadeia, ele é solto, e é muito incrível. Esse livro, assim, no começo ele é um pouco lento, mas teve uma hora... E aí o que acontece? Tem um jornalista que diz que o Elliot é um herói. E aí o Victor pensa, bom, se o Elliot é um herói e ele é meu rival, agora eu sou um vilão. E é de uma inteligência, assim, de uma narrativa incrível. Esse livro é bom. Eu tava muito querendo ler o segundo. O segundo, infelizmente, está muito caro na Amazon. Estou esperando uma pessoa boa me emprestar ou me dar esse livro. Por enquanto, estamos no aguardo, como se não tivesse saído ainda o segundo livro. Eu dei 4 estrelas de 5. O último livro de dezembro, e consequentemente do ano de 2022, foi A Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Belly Kaur Jasper. Sacanagem, né, eu não ter pesquisado, porque no último vídeo eu fiquei toda nessa, vou pesquisar o nome das pessoas, e esse não fiz, mas é que eu tô sem tempo. Esse vídeo já tá com muitos mais minutos do que eu esperava, enfim. Esse livro, apesar de ser um nome meio polêmico, conta a história da Nikki. Eu acho que é Nikki também é o nome dela. É Nikki. Então, conta a história da Nikki, ela precisa de um emprego, ela é de uma família de origens indianas, mas ela nasceu, se não me engano, na Inglaterra. E aí ela vai no templo pra ajudar a irmã dela num negócio e ela encontra um papel, assim, no mural, pedindo voluntários para dar aula para
na verdade, da aula de escrita, é isso que tá escrito. Aí ela fica super feliz, ela pensa, eu vou promover uma escrita criativa, as pessoas vão, sabe, poder passar os ensinamentos e tal, não sei o que, vai ser tudo lindo. Quando ela chega lá, é um bando de viúvas que não sabem escrever. Elas são analfabetas, ou assim, analfabetas funcionais, porque elas não sabem escrever em inglês. E aí a Nick fica meio assim, eu vou ter que ensinar vocês o beabá, né, o ABC. E aí elas descobrem que a melhor maneira de fazer isso era por meio, né, da escrita de contos eróticos, porque eram coisas que as viúvas, elas queriam, sabe, elas queriam, era o que elas estavam a fim de escrever, então era assim que elas iam aprender. Então assim, parece um pouco polêmico, mas o livro é bom. Eu li do dia 15 ao dia 31. Calma, o dia 15 de dezembro ao dia 31 de dezembro. Foi assim, no tipo, sai correndo pra terminar, sabe? O romance do livro é muito bonitinho. É o tipo de romance que eu gosto, sabe? E é misturado com muita polêmica. O plot twist é incrível. Mas, tirando isso, demorou um pouco pra eu entender quem que era quem. Até hoje eu não sei nomear qual viúva era qual. Eu sei de algumas, sim, mas não sei exatamente quem é quem. Acho que faltou um pouco dessa contextualização. Ou talvez, assim, se eles tivessem dedicado uma aula pra cada pessoa, talvez eu tivesse entendido quem que é quem. Então, por isso, eu dou 3 estrelas de 5. Olha, não vou falar sobre os próximos livros, porque claramente eu já terminei alguns livros, né? Agora, dia 9, mas fiquem ligados pra retrospectiva. Eu sei que eu tô gravando isso muito tarde, mas eu queria realmente falar sobre os livros de 2022, ranquear pra ver qual é o meu favorito. E tô muito feliz de fechar um ano com leituras tão incríveis. Se não forem as melhores, foram leituras, é o que importa. Então, até 2023. Beijo!